Olá, o De Bem com a Vida saúda a sua companhia, agora na Rede Sul de Televisão. De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Web Produtora, Casa de Escriba para realizar o seu sonho de escrever um livro e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana vai dar o que pensar e o que mudar na nossa vida. Confere só as entrevistas sensacionais e os conteúdos incríveis que nós produzimos para você. Voltando no relógio, o quanto se pode rejuvenescer através da cirurgia plástica. Quem esclarece é o nosso consultor, Dr. Denis Ricardi. Como alcançar o sucesso profissional a partir dos 50 anos de idade? Quem responde é a Head em Longevidade, Márcia Tavares. Medidas protetivas para idosos diante da escalada da violência que se transforma em uma chaga nacional, com a delegada Cíntia Carvalho e Silva. Como enfrentar o câncer com leveza e virar a chave para que uma vida saudável e plena aconteça. A coach Paty Figueiredo nos sugere um caminho. Voltando no relógio, o quanto se pode rejuvenescer através da cirurgia plástica. Quem esclarece é o nosso consultor, Dr. Denis Ricardi. A gente se confronta aqui com um aspecto que é bem interessante, que é conseguir entender qual é a expectativa do paciente, quais as ferramentas que a gente possui para chegar nessa expectativa. E esse entendimento da expectativa é muito subjetivo, tá? Agora, assim, muito se fala em cirurgia da face, por exemplo, numa estimativa de um rejuvenescimento de mais ou menos 10, 15 anos, no aspecto daquela área do paciente, que seria o rosto. E muitas vezes o paciente retorna após 10 anos dessa cirurgia e ela está mais jovem ainda do que quando ela fez. Então, quer dizer, a gente mostra uma fotografia da paciente de 50 anos, ela voltou no tempo, ela chega com 60 anos e ela ainda está com aspecto de mais jovem do que quando ela tinha 50. Quer dizer, isso não é incomum aqui. Então, isso é uma estimativa, cada paciente é um paciente. Não quer dizer que o resultado atingido por um vai ser o resultado atingido por outro. A gente tem, na face, a gente tem desde a pele, da qualidade da pele, da qualidade de todos os tecidos moles, dos músculos, do próprio osso que serve, que sofre alterações ao longo da vida, da dentição do paciente, por exemplo, que vai ser responsável por toda essa formação óssea. Se a dentição está boa, a pessoa vai ter uma maxila melhor, vai ter uma mandíbula melhor. Então, quer dizer, tem muito aspecto subjetivo em relação a essa análise de quanto o paciente vai retornar no relógio do tempo. Agora, realmente é interessante a gente fazer fotos comparativas 10 anos depois e ainda ver a paciente mais jovem do que quando ela fez a cirurgia. Isso é muito interessante. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro, é a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Será mesmo que a vida começa aos 40 anos de idade? Neste contexto, nesta luz, é plenamente viável que nós obtenhamos o sucesso profissional já na idade adulta. Para conversar sobre este tema, nós recebemos com muito prazer no programa a professora Márcia Tavares, professora da Fundação Getúlio Vargas, Head em Longevidade,
pesquisadora, palestrante e também autora do livro Trabalho e Longevidade. Como vai, doutora? Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite e quero agradecer o tempo de cada um que está aqui ouvindo a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Afinal de contas, a gente vai viver muito. Tão bom ouvir isso, né? E melhor ainda, professora, se nós vivermos com longevidade vital, com qualidade de vida, com autonomia, que é muito fácil desde que a gente adote alguns cuidados. Professora, apresente para nós um pouquinho da sua obra. Bom, esse livro eu escrevi entre mestrado e doutorado. Eu tenho ele aqui, se chama Trabalho e Longevidade. E a ideia foi conversar com trabalhadores que já podiam estar aposentados e entender por que eles continuavam trabalhando. Afinal de contas, podiam estar viajando, se dedicando a outras atividades, porque a gente, enquanto trabalha, reclama tanto do trabalho normalmente, né? E quando pode se aposentar, não se aposenta por quê? E foi essa a grande pergunta que inspirou o livro. Eu conversei com vários trabalhadores e descobri que o motivo mais recorrente é que eles acreditavam que estavam na fase de melhor proficiência técnica, de capacidade de se relacionar com outras pessoas, então não reconheciam nenhum motivo para se aposentar e parar de trabalhar. Então, assim, é um livro bem interessante, porque ele traz o olhar dos 50 mais que eram aposentáveis, mas continuavam trabalhando e não queriam pensar em se retirar do mercado de trabalho. Professora, nessa sua pesquisa, foi possível observar alguma característica comum, alguma atitude, algum comportamento para identificar as pessoas que sim optarem ou irão optar por trabalhar numa segunda carreira ou por continuar trabalhando quando já poderiam estar em fase de aposentadoria? Sim, eram em geral pessoas que continuaram aprendendo ao longo da vida. Eu acho que essa era uma característica central. Uma outra questão era a atitude protagonista, em que elas escolhiam a forma como queriam envelhecer, não é? Como queriam vivenciar a fase da velhice, que se a gente parar para pensar, é uma segunda vida, só que numa fase adulta. Então, o protagonismo é que ditava os caminhos que elas iam seguir. Elas não estavam num estado de conformação, vamos seguir aquilo que a sociedade diz que as pessoas mais velhas devem fazer, porque o tempo delas já passou. Não, nada disso. Absolutamente o contrário. Elas tinham outros sonhos, a maioria era chefe de família ainda, e a característica que eu tinha mencionado primeiro, né, eram pessoas curiosas que queriam aprender, continuaram fazendo, se capacitando, se atualizando na área em que trabalhavam. Algumas queriam depois continuar estudando, fazer uma graduação, outros cursos, enfim. Eu acho que essas duas foram as características principais. Professora Márcia, para encerrar, eu vou pedir que a senhora compartilhe conosco 3 dicas preciosas para nós continuarmos competitivos no mercado de trabalho e sim, abençoadamente, já na fase adulta. Sim, a primeira delas é aprender sempre. Aprenda uma coisa nova a cada dia, não importa se ela está diretamente relacionada ao seu trabalho, mas amplie o seu repertório. É, manter essa curiosidade, esse foco no aprendizado permite que você esteja sempre atualizado, o que no futuro pode te abrir portas, pode permitir que você aproveite novas oportunidades que às vezes você nem tinha pensado antes. Uma outra dica é construir relações. Criar networking, né? Essa famosa palavrinha networking que a gente escuta em todos os lugares. Nada mais é do que fazer contatos, mas além de fazer contatos, é fazer uma coisa que as pessoas da geração baby boomer fazem muito bem, que é
manter relações. Não basta ter uma lista de pessoas nas suas redes sociais ou na sua agenda. É preciso que você esteja frequentemente em contato, que você se interesse por essas pessoas, para que você possa ter isso de volta, principalmente no momento em que você queira fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? Então, isso, eu acho que essa é uma dica bastante importante. E a terceira dica, não menos importante do que as outras, é protagonizar a sua própria história. Uma vez que você conheça a você mesmo ou você mesma, saiba quem você é hoje e quem você quer ser nas próximas décadas, porque você vai viver mais do que seus pais, seus avós, então é uma outra mentalidade. O autoconhecimento, ele permite que você direcione a sua vida. Agora eu sei quem eu fui, sei quem eu sou e sei quem eu quero ser nas próximas décadas da minha vida, que pode ser mais do que eu já fui, ou pode ser uma pessoa diferente, com conhecimentos diferentes, uma profissão diferente, com relacionamentos diferentes, não é? Então, protagonizar a sua própria história, olhar para dentro, se conhecer, projetar quem você quer ser, o pensar o que eu preciso aprender para chegar lá onde eu quero chegar e, de fato, ir lá e fazer, tirar as ideias da cabeça e colocar na prática, ser protagonista da sua história, da forma como você quer viver a velhice e que ela seja uma velhice ativa, cidadã, sustentável, é também essencial. Vou parar nas 3, porque tem muita coisa interessante para dizer, mas eu acho que essas 3 são fundamentais. Dicas valiosas, professora Márcia Tavares, a quem agradecemos a presença no De Bem com a Vida. Um grande abraço e fique de bem com a vida, cada vez mais. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Olha isso! O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destacam que nada menos do que 30 mil denúncias de abusos e agressões contra idosos são registradas apenas através do canal Disque 100. Acredita isso? Então, para abordar este drama social, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a delegada do Distrito Federal, a doutora Cíntia Cristina de Carvalho e Silva. Como vai, doutora? Olá, Cris. É uma alegria imensa estar aqui com você e com toda a sua audiência para a gente falar de um tema tão importante para o nosso país. Doutora Cíntia, a questão da violência contra pessoas idosas segue sendo uma chaga nacional? Segue sendo, e agora que a gente está percebendo essa chaga, porque graças a Deus a gente está ganhando envelhecimento. A população idosa cada vez mais é mais numerosa no nosso país. E em 2060, os dados do IBGE, a gente planeja ter 1/4 da população com mais de 60 anos. Por um lado, a gente tem que comemorar e celebrar todos os avanços
científicos da preservação da vida, do envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, mas, por outro lado, também o Estado tem que se preparar cada vez mais para essa questão da violência contra as pessoas idosas, seja aquela praticada por pessoas conhecidas, familiares, ou seja aquela praticada por pessoas desconhecidas, como cada vez também tem aumentado a questão dos crimes digitais. Doutora Cíntia, nós sabemos que os idosos não têm por hábito revelarem os maus tratos, especialmente quando se trata de familiares. O que o Estado pode fazer para que essa agressão não siga assim tão sofrida, né, por parte de quem sofre? Bom, a questão da violência contra as pessoas idosas praticadas no seio familiar, ela é muito mais complexa do que a questão da violência doméstica contra a mulher. Por quê? Porque, geralmente, a mulher, mesmo ela entrando naquele ciclo da violência, que é muito difícil ela entender que ela está sendo vítima de violência, ela tem a opção de se divorciar, de procurar ajuda, e ela vai ter um ex-marido. Quando se trata da violência contra as pessoas idosas, a maioria dos agressores moram dentro de casa, são os próprios filhos, os netos, os entes queridos. E não existe, na nossa cultura, essa questão de se separar dos filhos. E, além de tudo, há um julgamento muito grande. Quando uma pessoa idosa vai até uma delegacia, registrar uma ocorrência, uma denúncia contra o filho, ela teme ser julgada. E ela mesma se julga porque, se meu filho está fazendo isso comigo, quem deveria ter educado sou eu. Então, eu falhei na educação. Então, além de ser vítima da violência, ela também é vítima do seu próprio julgamento. E é um julgamento muito forte por ela e pela sociedade. Então, essas questões são questões imprescindíveis que elas devem ser abordadas no treinamento dos policiais. A gente exercer uma escuta ativa, acolhedora, sem julgamentos e entender a situação que levou até aquela situação de violência. Porque, Cris, muitas vezes essa violência, muitas vezes não, quase sempre essa violência é a pontinha do iceberg. Debaixo dessa grande montanha de gelo, de problemas, a falta de planejamento financeiro, a falta de emprego por parte também da geração dos filhos, e muitos pais, avós, eles ajudam no orçamento para criar os netos, para criar os filhos maiores, por conta que dependem da aposentadoria. A questão da falta de planejamento para o envelhecimento, para a gente encontrar uma casa com maior acessibilidade, com menos possibilidade de ter acidentes. Há também uma falta de planejamento da saúde da pessoa idosa. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vá a um geriatra para fazer o preventivo de como eu posso controlar a permanência da minha capacidade cognitiva para eu não ser afetada por doenças demenciais. Então, são vários problemas. Doutora Cíntia, aí no Distrito Federal está se utilizando o procedimento operacional padrão da pessoa idosa. Como é que ele está acontecendo? Bom, essa foi uma iniciativa pioneira aqui da DECRIM, que é uma delegacia especializada em 5 temáticas. A gente lida com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, com o público LGBTQIA+, com o público negro e também com a intolerância religiosa. E aí, nós, como delegadas aqui da DECRIM, a gente entendeu que é necessário a gente produzir procedimentos, padrões, estándares, para que a gente possa replicar com outras delegacias. E aí, como que isso funciona?
A gente estabeleceu protocolos e eles foram acolhidos pela nossa Corregedoria de Polícia para divulgar o que a gente aprende na prática e também na teoria, eu também sou bem estudiosa acadêmica no assunto, para a gente difundir esse conhecimento. Mas por quê, Cris? Porque nas nossas tradicionais academias de polícia, esses assuntos, eles não eram abordados. Mesmo porque essa questão do envelhecimento, ela está vindo mais à tona agora, principalmente depois da pandemia de Covid, que a gente começou a visualizar essas populações que são invisibilizadas, infelizmente. Perfeito! Muito obrigado, doutora Cíntia Cristina de Carvalho e Silva, por sua presença e seus esclarecimentos aqui no De Bem com a Vida. Que agradeço, Cris. Estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar para mim. Eu tenho um Instagram, @Cíntia Carvalho Silva. Pode mandar dúvida. Se alguém quiser alguma dica sobre como entender o envelhecimento dos pais, o seu próprio envelhecimento, porque nós mesmos somos responsáveis pelo nosso envelhecimento. Então, a gente tem que planejar para que a gente esteja muito feliz. E é isso que importa, a gente sempre tem que ser feliz. É isso mesmo. Tá dado o recado. Um abraço, doutora. Tchauzinho, Cris. Eu vou compartilhar com você um fato que me tocou o coração. Uma pessoa linda conseguiu transformar e consegue transformar aquele momento de dor profunda em uma forma leve e saudável de viver. Se você tem dificuldade de entender que sim, o câncer pode ser enfrentado de uma forma leve, vai amar a entrevista que eu faço agora, no De Bem com a Vida, com a coach em vida saudável, Pati Figueiredo. Como vai, Pati? E é esse mesmo o crédito que eu devo colocar para ti? Sim, eu sou Health Coach especializada em saúde integrativa, ou seja, se a gente fosse traduzir, né, Health é saúde, Coach treinador, ou no meu caso treinadora, então eu sou treinadora em saúde, né? Eu educo as pessoas para viver de forma mais saudável, para recuperar a saúde, no caso de pacientes oncológicas, e eu trabalho acreditando que a saúde precisa ser integrativa, né? Ou seja, quando a gente adoece, não é só o corpo que adoece. A gente precisa trabalhar o nosso emocional, o nosso mental, o nosso espiritual e o nosso corpo físico também. Explica para nós essa dúvida que ficou no ar, como enfrentar um diagnóstico de uma doença tão temida de uma forma leve. Bom, eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito leve, de bem com a vida, alto astral, e eu me vi diante desse desafio, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu me prometi que eu me fiz 2 promessas e que determinaram todo o meu tratamento e o meu processo de cura. Eu me prometi que se eu tivesse uma segunda chance, eu faria a minha vida de fato valer a pena, porque ali naquele momento, diante de um diagnóstico, um câncer localmente avançado, onde eu me vi de cara com a morte, eu percebi que eu estava vivendo no piloto automático e que eu não estava fazendo a minha vida valer a pena. Então, eu me fiz essa promessa que se eu conseguisse sobreviver, eu ia mudar tudo e eu ia viver a minha vida com mais propósito. E a segunda promessa que eu me fiz é que eu ia tentar passar por tudo que eu tivesse que passar com o máximo de leveza que eu conseguisse,
porque eu não queria mudar a minha essência. Eu não queria me tornar uma pessoa triste, amargurada, porque eu tive câncer, porque eu estava com câncer. É claro que houveram dias de tristeza e está tudo bem, mas eu decidi que eu seria uma pessoa feliz, como eu sempre fui, uma pessoa alta astral, passando por um momento triste, por um momento difícil, né? Porque a vida não é sempre cor-de-rosa. Às vezes ela fica nublada, não é sempre ensolarado, mas ainda assim, por mais que a gente não escolha ter um câncer, a gente ainda tem poder de decidir como é que eu quero passar por essa situação. E foi isso que eu decidi. Quando a gente decide, as coisas vão acontecendo, o universo vai trazendo para a gente as respostas que a gente precisa, os caminhos para que a gente consiga realizar o que está ali, o desejo mais profundo do seu coração. Tu entendes que a espiritualidade é uma questão importante nessa metamorfose? Com toda certeza. Com toda certeza. Quando eu trabalho com as minhas clientes, inclusive, a gente tem sessões para trabalhar a questão da espiritualidade. Infelizmente, o câncer ainda é tabu na nossa sociedade, ainda se vê câncer como um castigo, né? Como alguém que está com câncer. Infelizmente, a gente escuta comentários do tipo: o que você fez para merecer isso? Como se fosse um castigo mesmo, né? Nas entrelinhas, o pensamento é esse: o que você fez para merecer isso? Você é uma pessoa tão boa, tem tanta gente ruim aí e com saúde. Então, esse tipo de mentalidade muitas vezes afasta quem está enfrentando o câncer de Deus, né? Da inteligência superior, do que você acreditar. Eu chamo de Deus, porque a pessoa acha que, de fato, de alguma forma, ela está sendo injustiçada, foi um castigo. Então, é muito importante, sim, a gente se reconectar com essa inteligência superior, porque todas as religiões pregam que Deus é amor, né? Então, se Deus é amor, seja um diagnóstico de câncer, seja qualquer outro tipo de doença ou desafio que você está passando na sua vida, certamente isso não é castigo. Em relação às pessoas que estão passando por esse desafio, tu entende que a alimentação é um quesito muito importante e deve ser acompanhado por que outras mudanças de vida? Olha, a alimentação é um dos 5 pilares que eu trabalho profundamente com as minhas clientes. Infelizmente, ainda se escuta de médico: pode comer de tudo, mas, graças a Deus, isso está mudando bastante. Pesquisas científicas são claras e comprovam o quanto a alimentação vai fazer diferença no processo de cura, de restabelecimento da saúde e para que a pessoa se mantenha saudável. Paty, quero te agradecer muitíssimo esse papo descontraído, franco que a gente teve e que, com certeza absoluta, vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque sim, é um momento difícil, o momento do diagnóstico, mas é possível enfrentá-lo de uma forma leve e solta. Eu que agradeço. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia e já convidando para estar conosco na próxima quinta-feira. Lembrando que nós contamos com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Web Produtora, Casa de Escriba, preparada para escrever o seu livro, e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs,
no Instagram de bemcomavida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp 51 9 91 15 20 90.